Números capítulo de número 13. Depois eu conheço você que está pela primeira vez. Nós temos um presente para você, coisa simples, mas é de amor, é de coração. Números capítulo de número 13. Todos encontraram? Será que você pode erguer a sua Bíblia junto comigo aqui agora? Pegue a sua Bíblia. Se ela estiver no celular, ergue seu celular. Isso é o alimento para a sua vida. Não troque nada. Não deixe nada roubar isso de você. Você precisa descobrir o que a Bíblia promete para você. É por isso que muita gente não conquista. É por isso que muita gente é enganada por qualquer doutrina. Não aparta, a Bíblia diz, não aparte esse livro da sua boca, nem de dia e nem de noite, para que vá bem em tudo. Então é uma vontade de Deus. Crie o hábito. Você tem o hábito de escovar os dentes, porque é um hábito. Você nasceu já querendo uma escova. Não, tira o peito da mamãe, quero uma escova. Nem dente tinha. Não. Sua mãe de tanto pegar no seu pé, você precisa escovar banho. E banho? Tem adulto que até hoje não gosta de banho. Sim ou não? Eu conheço alguns aqui, não vou falar não, mas tudo bem. Mas cria hábito de tomar banho, não é? Cria hábito de orar. Você não nasceu orando. Você nasceu em alguns momentos falando com Deus, mas o hábito do devocional não. A leitura da palavra é a mesma coisa. Agora existe algo espiritual que nós precisamos entender. Mas isso não é tão fácil de ser explicado. Eu lembro que um dia eu entrei numa casa não. Eu lembro do dia de uma mulher que a entidade pegou outra pessoa. Enquanto nós conversávamos para entender o que estava acontecendo, ela disse, na casa dela eu não consigo entrar. E ela não era uma pessoa assim muito firme ao nosso conceito. Aí ela disse, por que não consegue entrar? Ela disse, porque todos os dias ela pega o livro da capa preta, disse. E ela começa a ler e falar com aquele cara lá em cima. Cria o hábito. Só isso já vai abençoar a sua casa. Já vai espantar muitos males. Números capítulo de número 13. Todos encontraram? Amém? Vamos orar? Que a sua expectativa seja que Deus fale contigo. Nós só lançamos aquilo que é a expectativa que vocês têm diante de Deus. Quando você vem num culto dizendo, Senhor, fala comigo. Quando você vem no culto diz, Senhor, hoje eu quero ouvir a tua voz. Quando você vem no culto diz, eu sei que o Senhor tem algo para mim. A expectativa do céu transmite para a terra. Pai, então seja isso o que venha acontecer também neste lugar. Que o Senhor venha alinhar a sua vontade. Que o Senhor venha alimentar aquele que veio buscar algo do Senhor. Que o Senhor venha falar e alimentar e nutrir a sua igreja. Faz isso na minha vida. Aquilo que o Senhor já trouxe para nós durante o dia. Mas aquilo que o Senhor há de revelar aqui neste lugar. E eu sei que o Senhor tem muito mais para cá. Aquilo que nós não temos acesso a não ser através do Teu Espírito Santo. E que Ele venha nos usar aqui neste lugar. Aquilo que está escondido pelas Escrituras, por detrás das linhas, que olhos humanos não são capazes de decifrar. Que somente o Teu Espírito é capaz de transferir para o nosso Espírito. Que o Senhor faça isso neste lugar. Arranca daqui todo espírito que não é do Senhor. Arranca tudo aquilo que quer atrapalhar a sua palavra, o entendimento do seu povo. Tira o sono, o cansaço, o medo. Tira tudo, Senhor. Coloca a sua glória nesse ambiente. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje a Bíblia vai falar de um homem. Hoje a Bíblia vai falar de um vovô, de um senhor que tem muito para nos ensinar. E seu nome é Caleb. E Caleb, com toda certeza, ele é um cristão diferenciado. Caleb é alguém que a Bíblia vai descrever como alguém que foi da geração dos únicos que entraram, dos 12 espias. Eles foram os únicos 2 espias que entraram na terra prometida.
Quando eu olho para isso, eu vejo uma nação que tinha milhões de pessoas. E daqueles milhões de pessoas, apenas 2 homens puderam entrar na terra que Deus havia prometido para toda uma nação. E com certeza ele é um cristão diferenciado. E se você parar para pensar ou tentar entender o que seria ser diferenciado, algumas perguntas têm que entrar para dentro de nós. Ser um cristão diferenciado será um cristão que se diz ter poder? Será que ser um cristão diferenciado é alguém que está há muito tempo na igreja? Será que cristão diferenciado é alguém que tudo que pede se faz? O que é um cristão diferenciado? Será que o tempo de igreja influencia para ser diferenciado essa pessoa? Embora presencialmente falando, tem muita gente que está há muito tempo na casa do Senhor, mas vive como se não tivesse. E tem muita gente que acabou de chegar na fé e vive como se tivesse há tantos anos diante do Senhor. Então ser diferenciado não pode estar contido com o tempo da casa do Senhor. Não pode estar contido com a unção ou o dom que Deus dá. Porque a Bíblia também registra muita gente que se apoderou do dom e morreu com todo esse dom, longe da presença de Deus. Nós vamos citar aqui o rei Saul, vai falar um pouquinho sobre ele. Mas eu quero que você leia comigo Números, capítulo de número 13, começando no versículo de número 17. Você precisa ser um Caleb, um cristão diferenciado. Números 13, 17 diz: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha, e vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é muito, se é pouco. E como é a terra que habita, se ela é boa, se ela é má, quais são suas cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou é estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. 21. E assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Rebote e a entrada de Ramate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebrom. E estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Enoque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs e figo. Eles cortaram um cacho de uva, precisaram de 2 homens. Se você pensar o que um homem suporta no ombro, no mínimo ele suporta 30 quilos, no mínimo. Alguns que trabalham na construção civil pegam o saco de cimento e leva de boa. Os que trabalham nos varejão catam um saco de batata 60 quilos e vai embora. Mas uma média mínima é 30 quilos. Então esses 2 homens precisou de 2, então é praticamente uma conjectura de um peso de uva proporcionando perto de um saco de cimento, um cacho de uva. Essa era a terra que eles entraram. Chamaram aquele lugar, versículo 24, o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe as notícias a ele e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Dá só uma olhada, se fosse eu dizendo, dá só uma olhada nesse cacho de ovo. Irmão, você vai no mercado, quando você pega um cachinho assim que dá 500 gramas, 400, 300, você se empolga.
Imagina um que está pesando um montão. Imagina o suco que aquilo não dava. Imagina as tortas que aquilo não dava. 28. Agora vem a parte errada deles. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos ali filhos de Enoque. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Versículo 30, um cristão diferenciado diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. 31. Porém os homens com ele subiram e disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. 32. Infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enoque, descendentes dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhotos, assim também eram aos nossos olhos. Só até aqui. Eles haviam herdado uma promessa muito anos antes, 400 anos antes da conquista desse lugar. Havia Deus prometido para um homem chamado Abraão que a sua descendência voltaria naquele lugar e conquistaria toda aquela terra. Havia um Deus dado uma promessa que esse Abraão seria pai, quando ele jamais poderia ser pai. Agora ele faz uma promessa que a sua geração vai conquistar ali. Quando eles entram naquele lugar, eles tinham um conceito de que em todo tempo Deus dizia que eles iriam para uma terra que emana leite e mel. Eles tinham para dentro dele o conceito da promessa. E se tu é um cristão diferenciado, você tem que lembrar das promessas pelo qual Deus te prometeu um dia. Agora eles chegam para dizer: cara, olha a uva, olha isso aqui, dá uma olhadinha. Eles tinham que declarar primeiro sobre os frutos, e eram para dizer: a terra que o Senhor nos prometeu, ela está diante dos nossos olhos. A terra que o Senhor um dia jurou para os nossos pais, elas estão diante dos nossos olhos. Agora vem alguém e diz assim: mas dá uma olhadinha no fruto, é grande, mas... Alguém que perde a visão no meio do caminho, alguém que deixa de ser diferenciado dos comuns, porque você tem que ser diferente no meio dos indiferentes. Essa é a minha cultura e a minha maneira de viver. Eu tenho que ser diferente no meio dos indiferentes, porque senão quem eu sou de sal? Porque eu sou de luz, anti-trevas, no meio de trevas. Ele diz: é verdade, mas alguém perde no meio do caminho a visão. Alguém perde no caminho um pedaço da sua fé e tenta enfraquecer o restante. Eles deveriam dizer do céu, mas preferiram falar da terra. Agora Caleb é um cara diferenciado. Ele presta atenção e ele tenta todo o tempo dizer que a terra é boa. E ele vai dizendo: cala-te, cala-te, certamente nós vamos prevalecer. Cara, nós precisamos levar esse tipo de vida. Enquanto que alguns só sabem ver o lado ruim das coisas, você precisa ser um cristão diferenciado. Você precisa olhar para o lado bom das coisas e também do lado bom das pessoas. Tem gente que só consegue olhar a parte ruim. Abra comigo, volte comigo no versículo 27. Acompanhe comigo no 27.
E contaram-lhe dizendo: fomos à terra o que nos enviaste, e verdadeiramente, olha que eles chegam dizendo, verdadeiramente mana leite e mel. Aquilo que Deus prometeu está lá, ó. Mas o povo que habita naquela terra é poderoso. A cidade é fortificada, é muito grande. Também ali vimos os gigantes, os filhos de Anak. Os amalequitas habitam no sul, os heteus, jebuseus. Eles começam despedaçando. A pessoa não consegue olhar o lado bom do negócio. Ele só sabe olhar o lado ruim. Sabe aquele negócio que frustrados dizem, vagarosos falam, os frouxos alegam, os murmuradores compartilham? É boa, mas é bom, mas não, a igreja é bom, mas trabalhar no encontro é bom, mas não, a minha líder até vai, mais. Quando se perde a visão, nós entramos no processo dos vagarosos, dos frustrados, dos frouxos e dos murmuradores. Alguém vai dizer, até funciona, mas nós precisamos tirar esse mais da nossa vida. Porque talvez nós vamos dizer, você já viu aquelas pessoas assim, é porque você está no começo da caminhada cristã, boba. Você vai ver daqui a pouco, não é assim não, mas ali na frente. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? Cada um escolhe o evangelho que quer viver. O verdadeiro e puro existe. O verdadeiro e santo está diante de nós. Você não pode determinar a fé dos outros pela fé que tu vive. Amém? Você não pode dizer que o casamento não presta porque o seu não deu certo. Você não pode dizer que liderar a célula não é boa porque a sua não deu certo. Mas nós precisamos entender que quem não trabalha para a sua vida progredir, vai ficar vendo os outros progredirem. Nós precisamos mudar um conceito que esse povo tinha, que esse povo herdou, e por causa disso eles morreram sem habitar nessa terra. Deus está dizendo, esses que disseram que não entraria, quem vai conquistar essa terra são as crianças deles, vão ser os jovens, porque um dia eles viraram e disseram, mas quando nós olhamos para isso, nós podemos entender algumas coisas. Até quando nós vamos insistir com esse tal de mais? Quem quer ver as coisas boas sempre consegue, mas quem quer olhar as coisas ruins, nós nunca conseguiremos mudá-los. Um dia alguém perguntou para mim, eu estava numa matriz de construção naquela época, eu ainda era proprietário de uma matriz de construção. Alguém me fez uma pergunta, você acredita que as pessoas mudam? Você acha mesmo que as pessoas mudam? Eu disse, eu não. Ué, então o que vocês fazem naquele lugar? Eu disse, eu acredito que as pessoas são transformadas, se elas quiserem, e se elas permitirem a ação de Deus. Porque senão, se nós falar que elas mudam, nós estamos isolando a velha natureza que habita em cada um de nós. Você precisa tomar cuidado com a sua velha natureza, e eu com a minha. E então nosso convívio vai ser uma bênção, porque você mata a sua carne e eu mato a minha. É assim que é o reino de Deus. Alguém pergunta, eles mudam? Não, eles são transformados, se quiserem e se permitirem a ação de Deus. Podemos sempre ver o lado ruim de tudo e das pessoas, mas podemos escolher ver o lado bom. E eu escolhi ver o lado bom das pessoas. E quem escolhe esse lado
são pessoas resolvidas, que se sentem amadas e que se sentem abençoadas. Então você não perde por olhar o lado bom das pessoas. E todo ser humano, ele tem as suas qualidades, mas ele também tem lugares da sua vida que precisa de mudança. E se você ficar só no lado da mudança, você pode esquecer de olhar para o lado da sua mudança. Agora, se você quiser olhar para o lado bom das pessoas, você não vai sofrer, porque você vai se apaixonar pelo lado bom delas. Eu não sou tão lindinho assim não. Se não olhar para o lado bom que eu vivo, vai encontrar o resto dos defeitos. Mas se eu olhar para você só para o lado do seu defeito, também vou encontrar. Agora alguém diz assim: mas eu fico olhando para o lado bom das pessoas e elas continuam falando de mim. Não é ser bobo demais? O que vocês acham? Não, eu acho que é ser bobo demais. Ela continua coisando e eu continuo olhando o lado bom. Mas você não perde, são elas que perdem. Porque essas pessoas, na sua maioria, que continuam falando de você por trás, tudo que entra por uma mão, sai pela outra. Pode olhar. São pessoas que não se sentem abençoadas. São pessoas que não se sentem amadas e não são resolvidas. Quem é resolvido não liga para nada, querido. Sabe aquele negócio, tá vendo, desculpa a expressão, o pau da barraca cair e tá... Cláudio Duarte, ele fala uma coisa que eu acho fantástica. A gente fala isso no curso de casais. Ele diz do marido amado e o mal amado. E aí ele diz que o marido mal amado, ele chega na igreja e diz: que som alto, hein? Tá louco? Essas crianças que não param. Vê se isso é palavra de pregar numa igreja. Vambora, amor, vambora. Aí ele diz que o amado, ele entra na igreja e diz: que som que essa igreja tem? Isso é som de uma igreja. Aí ele vai dizendo do outro lado bom, ele diz assim: olha essas crianças correndo, que saúde que elas têm. Aí ele vai embora e diz assim: isso é palavra para ser pregada. Igreja, eu não quero ir embora, vou ficar aqui, amor. É a mesma pessoa. Só depende do lado de como nós encaixamos e olhamos para dentro de tudo isso. Eu já dei esse exemplo um dia, eu vou voltar a falar sobre ele. Os filhos gêmeos que ganharam o mesmo presente de um pai, uma caixinha cheia de esterco. O que faria você se o papai chegasse em casa no dia do seu aniversário com uma caixinha de esterco? Qual seria, ao abrir, você vê o pai te dando merda? É esterco, cocô. Não pode falar assim, né? Então esterco. O que faria você? Depende. Se tiver uma sementinha no bolso, chupou uma uva, né? Chupou uma laranja. Um filho chega e abre a caixa e diz para o pai: você não considera-me? Você nunca se importou comigo? Vê se isso é presente para se dar para um filho. Eu que trabalhei tanto tempo para o Senhor. Esterco. Olha que fedor. Joga isso aqui fora. O outro filho abre a caixinha e falou: rapaz, eu queria plantar. Eu estou com uns mi aqui no bolso, como diz meu avô, uns mi no bolso. Eu vou aproveitar um pedaço dessa terra, vou aproveitar esses... Pai, que presente que o Senhor me deu, porque eu vou fazer um milho desse milho. Eu já estou pensando que vai crescer tantos pés. As espigas eu já vou comprar uns pintinhos. Quando ela estiver dando, eu já tenho minha granja. Porque ele quis olhar pelo outro lado. Enquanto que um ficou, mas
Nós precisamos entender esse tipo de coisas. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, 22, olha o que ele diz. Evangelho de Mateus 6, 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Olha o que Jesus está dizendo. A candeia, o farol, as luzes do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, o corpo terá luz. Versículo 23. Se porém teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grande mais trevas serão. Agora Tito escreve a carta a Tito. Paulo escreve dizendo, Tito 1:15, todas as coisas são, abre comigo essa, por favor, Tito capítulo 1, versículo de número 15. É uma carta maravilhosa. Você vai entender porque algumas pessoas olham de um jeito e por que outras olham de outro jeito. 1,15 diz, todas as coisas são puras para os puros. E ele continua dizendo, mas nada é puro aos contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e a sua consciência está contaminada. Ele diz que para quem é puro, tudo é puro. Mas para quem é contaminado, tudo é contaminado. Uma coisa já tem a imaginação destrutiva e contamina, porque ele é um contaminado. Mas para aquele que é puro, tudo é puro. Ele enxerga com pureza, ele fala com pureza, ele transmite do lado de dentro para fora a pureza. Nós precisamos olhar para as pequenas coisas com os grandes olhos, com os pequenos milagres como sendo os grandes milagres. Porque Jesus certa vez disse, se formos fiéis no pouco, no muito serei contigo. Quem não consegue suportar as pequenas, não conseguirá suportar as grandes. Quem não sabe lidar com a graça de Deus no pequeno, Deus nunca o colocará e permitirá chegar no grande. Porque é bíblico, porque é a forma de ver. Mas Caleb era diferente. Caleb, ele era diferente. Enquanto todos olhavam para as circunstâncias, Caleb olhava para o céu, para a provisão divina, para as promessas de Deus. Enquanto todos olhavam para a terra, se preocupava com os assuntos aqui da terra, as preocupações. Caleb não, Caleb preocupava com as coisas do céu, o que agradava a Deus. Quando eles começam a contaminar, ele diz, para, certamente vamos prevalecer, certamente nós vamos conquistar. Porque quem é diferente, ele está preocupado em agradar a Deus. Ele entende as oportunidades que influenciam a vida de qualquer um. Enquanto todos olhavam que havia um problema, ele encontrava ali a solução. O que eu gosto de ver em Davi, o rei Davi, é que ele conseguiu enxergar a oportunidade no meio da dificuldade. E você também precisa entender que no meio da dificuldade, às vezes é a sua maior oportunidade. Eu conversava com um jovem, esses tempos atrás. Ele disse que coisas que aconteceram na vida dele fizeram ele mergulhar mais para dentro de Deus. Que aquilo que no começo ele achou que era um problema para dentro dele, ele viu que ele tinha que voltar para entrar, para se encaixar no projeto de vida.
Davi olha para a oportunidade de Golias. Todo mundo recua, todo mundo está com medo, todo mundo está enroscado. A pergunta de Davi naquele momento foi o quê? O que vai acontecer se eu vencer o gigante? Todos estavam dizendo que chegou o fim de Israel, agora não vai mais, não dá para dar um passo para frente. A pergunta de Davi: o que vai fazer com aquele que venceu o gigante? Alguém diz: seus pais não vão pagar mais impostos. É? Que mais? Olha o tamanho do interesse. Vai casar com a filha do... Oh, agora eu vou mesmo. No meio da dificuldade, ele encontrou a oportunidade. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 12. O apóstolo Paulo está preso. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. A Bíblia diz que eram 4 guardas que cuidavam aonde ele estava e trocava a cada... Eram 4 turnos. A oportunidade para ele, para muitos, é dizer: o que eu fiz para o Senhor, Deus? Sou um cristão diferente, agora estou preso. Por que você não age aqui comigo? Não, Paulo entende que as cartas dele chegavam para toda a cidade, mas que em Roma, no governo romano, não tinha ninguém que conseguia entrar naquele lugar. E era a chance dele. Filipenses 1,12 diz: e quero, irmãos, que saibais que essas coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Versículo 13: de maneira que as minhas prisões de Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Você está escrevendo, Paulo? Estou escrevendo a minha paixão de fé, a quem eu sirvo. Toma um para você, um para você, um para você, um para você. Tchau, já deu seu horário. Vem mais 4. Tem mais umas cartinhas para vocês também aqui, ó. Tchau, já deu seu horário. Vem mais 4. Cara, a oportunidade está no seu colo. A oportunidade é aquilo que tu enxerga no meio da dificuldade. Isso é oportunidade. Oportunidade não é quando está tudo dando bem. Oportunidade é como tu encara. Uau! Oportunidade não é como está tudo legalzinho, bem, obrigado. Oportunidade é como eu enxergo, independente de estar bonzinho, bom e obrigado. Oportunidade é quando eu tiro mais. É quando eu arranco o mais da minha vida. Quando eu paro de olhar para as circunstâncias e passo a olhar para o céu. Isso é oportunidade. Enquanto eu ficar olhando para as coisas da terra, tu é terra, irmãos. E é bom me conhecer, porque eu não sou dessa terra. Não sou meio ET não, mas eu não sou dessa terra. Você fica preocupado com coisas da terra, enquanto nós temos que preocupar se estamos agradando ou não a Deus e o restante. Porque aquele que busca a Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas. Mas nós mudamos o conceito. Mas está gigante, o meu problema é Anaquins, é Jebuseus, é Amorreus. Ei, para de olhar para os Anaquins, Amorreus, Jebuseu, e passa a olhar para o cacho de uva, pelo amor de Deus. Tem coisas que Deus já fez na sua vida que te impactou. Se eu vou numa avicultura, é avicultura mesmo? Viticultura, avicultura é diabo. Apaga isso aí. Se você vai numa videira, pronto, agora eu acerto. E você olha para um cacho de uva que precisa de 2 camaradas, que nem o Cauezão aí reforçado, para carregar. Irmão, é daquele lugar que eu quero a uva. É daquele lugar que eu vou lutar. Se tem um lugar que está manando leite e mel, é daquele lugar que eu vou dar tapa no leão. É daquele lugar que eu vou disputar na força com o urso.
É isso que tu precisa, passar a enxergar de outro lado. Mas Caleb, ele era diferente. Caleb, ele não dava desculpas. Alguns disseram: os habitantes são grandes e eles vão devorar o povo. Caleb não deu desculpa. Eu não vou porque são grandes o negócio. Irmãos, eu sempre digo isso, eu vou voltar a falar. Quem dá desculpa nunca pode assumir grandes responsabilidades. Quer viver o grande? Comece pelo pequeno. Porque tudo que começa grande é monstro. E monstro não funciona em lugar nenhum. Só na história. Para assustar a criança, perdão a expressão aqui. Mas nós precisamos entender isso. E nós precisamos parar de dar desculpas. E eu preciso falar isso aqui. Nós temos que parar de dar desculpa e começar a caminhar com a verdade. Irmão, se tem um ambiente onde Deus trabalha, onde Deus opera, chama verdade. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, é a verdade e Ele é a vida. Então aonde tem vida, tem caminho e tem verdade. Onde tem verdade, tem caminho e tem vida. Você precisa entender essa circular de Deus. Agora tem cristão que não age com a verdade. E depois espera que Deus venha ser um agente da mentira. Eu vou repetir. Tem cristão que não age com a verdade. E depois espera que Deus se manifeste num ambiente que não encontra a verdade. Eu falava esses dias atrás com uma líder, eu disse: sofro dano. Retenha a verdade. Doe a quem doer. Se a verdade é Deus, fica com Deus. Nós precisamos parar de dar desculpa. Nós somos cristãos verdadeiros, autênticos, ou pelo menos é para ser. Mas sabe o que é? A desculpa. Irmãos, meu Deus do céu. Eu lido com o público desde pequeno, quando meu pai era feirante. Quando meu pai tinha um caminhão que entrava a marcha, não era nem embreagem, era no tempo. Eu lembro daquela coisa na minha cabeça, tem hora que eu não esqueci. Meu pai trabalhando 2 da manhã, levando a gente. Eu e a Aline dormia debaixo do caixote, da bancada, num caixote que eles levavam, punha cobertor. Meu pai era feirante de frios. Então eu vejo meu pai lidando com o público. Fui trabalhar quando criança, logo em seguida no supermercado e depois numa feira. Continuei, depois trabalhei num correio. Depois eu volto a trabalhar com vendas e comércio. Depois eu fui ter minha própria loja. 17 anos de materiais de construção, lidando com pessoas. Sabe o que é? Eu disse: oh meu Deus. Nós precisamos entender que nós temos que parar de dar as desculpas. Nós temos que assumir responsabilidades que são as nossas. Porque se você não entender esse ambiente, se você não parar de dar desculpa, Deus não tem como agir. Nós precisamos entender que Deus está doido para fazer a cirurgia. Quando você dá suas desculpas, presta atenção. Quando você dá suas desculpas, você para a cirurgia e breca Deus de curar as suas feridas. Fale a verdade. Está doendo, é por isso. Não, sabe o que é? Não para de dar desculpa das coisas com Deus e para Deus. Caleb não dava desculpa, Caleb dava a verdade, ele agia com a verdade. Eu lembro do rei Saul, falei para você, deixa eu acelerar aqui. Deus vira para o rei Saul, através do profeta Samuel, e diz: espera. Samuel diz: espera que eu vou consultar Deus, não mexe em nada. Mas o apressadinho não sabe ouvir a voz de Deus, ele não consegue. Eu tenho medo dessa geração que está nascendo. Uma geração que
que não sabe ouvir não, uma geração que tem que ser imediato. Vão se decepcionar ali na frente com a fé, sabe por quê? Porque muitas vezes Deus fala sim, fala não e fala espere. Há 3 formas de Deus falar: sim, não e espere. Agora nós olhamos para um texto que Samuel diz: eu vou consultar o Senhor. Agora Samuel vai dar uma desculpa. O rei, Saul, o rei, ele vai dar uma desculpa. Ele vai sacrificar naquilo que não era autorizado para ele fazer. Depois ele não mata quando era para destruir. Vai deixando aquilo crescer, quando era para brecar. E aí quando Samuel chega, diz: que barulho é esse? Ele diz: você estava demorando para chegar. Eu até queria te esperar, mas... Agora olha como que Caleb era diferenciado. Números 14, vamos adiantar aqui agora. Números 14, versículo 22. Em Números 14, 22 diz: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, nenhum daqueles que provocaram a minha ira. Então Deus agora diz assim, ó: várias vezes, por 10 vezes me tentaram. Esses que estão dizendo da terra prometida, eles não vão entrar. Versículo 24: porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levarei até a terra em que ele pisou. A sua descendência a possuirá por herança. O cristão diferenciado, nele tem outro espírito. E aqui não está dizendo de um espírito que encarna, não é essa linha. Ele está dizendo, houve diferente dentro dele, é algo nobre que ele tem. Aí você vai entender em Josué 14. Acelera para mim, vai lá na frente um pouquinho. Josué 14. Em Josué 14, versículo 6, vai dizer assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, que nos ele disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Para só aqui um minutinho. Em Josué 14, eles já entraram na terra prometida. Josué 14 é aquela geração de murmuradores, a geração que ficava, mas eles morrem. Agora a geração já tomou conta de tudo, e agora Caleb vai começar a descrever o que aquilo significou para ele lá atrás e o que significa para ele nos dias de hoje. Então ele diz no versículo 7, ainda de Josué 14: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. É disso que está dizendo um outro espírito, um coração diferenciado havia nesse cristão. Versículo 8: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 9: então Moisés naquele dia jurou, dizendo:
Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são... Quantos anos ele tinha aqui? 85. Ele diz, eu entrei para espiar a terra, eu tinha 40 anos. 45 anos são passados. Olha que espírito que tem nesse cara, a motivação do coração desse homem. 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, o qual era a minha força então. Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e para entrar. Versículo 12. Agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou para mim naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquins, grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Ele está dizendo, agora eu tenho 85 anos e eu tenho o mesmo desespero para vencer. É isso que ele está dizendo. É isso que está dizendo o espírito diferente a viver nele. Ele diz, eu tenho 85 anos, eu entrei com 40, eu acreditei em Deus, embora o formato que eu li não deu a ênfase, mas ele está dizendo, porventura Deus não me daria de novo? E ele diz, essa terra está com quem? Ele diz, ali está os anaquins. E se você estudar a Bíblia, anaquins é a geração dos gigantes. Não sobrou para ele um povinho qualquer, para ele sobrou para guerrear com o gigante. Aquele cristão diferenciado, ele está disposto a grandes lutas. Ele aceita grandes desafios. Ele para de dar desculpa, de dizer mas. E ele diz, eu tenho muito mais tempo hoje, é verdade. Talvez 85 anos não seja o vigor dos 40. Mas o que manda não é aqui, é aqui. Por isso a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas renovais a vossa. Porque a conquista e a derrota está aqui, não aqui. Porque maldito é o homem que confia no próprio braço e faz de si o instrumento de guerra. Ele está dizendo, eu estou cheio desse ânimo, eu estou desesperado por isso. Deixa eu finalizar aqui para você. Nós precisamos ser como Calebe, ter esse novo espírito, esse espírito de ousadia, esse espírito de esperança, esse espírito de aceitar os desafios, sem ficar murmurando o tempo, a oportunidade que não nos deram. A oportunidade é que você faz independente da idade. Deixa eu dizer uma coisa para finalizar. Essa eu viajei quando eu estava escrevendo. Só vovô na parada aqui hoje. O vovô mais novinho aqui, 500 anos, começa o chamado dele. Seu nome? O Noé. 500 anos. Deus convida ele para um projeto. Não, você vai chapar quando eu recebi isso. Eu voei. Ele escreve, ele começa o chamado com 500 anos. Ele faz todo o trabalho. Quando não chovia, construiu o barco. Tudo bem, loucura, mas beleza. 500 anos. Ele continua construindo 120 anos. Não, você vai endoidar. Ele começa a construção com 500. Ele leva 120 anos para ser terminada. A sua utilidade da embarcação durou 40 dias. Para levar apenas 8. Ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras.
Não, você tem que voar. Cara, eu era um homem de 500 anos que faz 120 anos trabalhando. Ele dedica 120 anos na dificuldade. O Everton tem grandes maquinários, ele é marceneiro profissional aqui. O cara tinha que, na dificuldade, sei lá como cortava aquilo, arrancar as toras de distância para arrastar. Ele demora 120 anos. Você já pensou Deus te chamar para você construir uma coisa que vai demorar 120 anos, para utilizar apenas 40 dias, para levar apenas 8 pessoas? Não, nós queremos coisas mega. Se o culto não estiver cheio, se nós não tivermos a estrutura, ei, nem tudo que a gente vai fazer precisa ser daquele jeito. Nem tudo. Basta só fazer. Eu não sei se Deus falou para ele isso, mas eu fico pensando, se ele falasse para mim: 120 anos tu vai trabalhar para eu usar aquilo que você trabalhou em 20 anos, em 40 dias, para que apenas 8 pessoas desfrutem de tudo que você fez, cara. Para de dar desculpa. Para de dizer que não dá para fazer mais, porque dá para fazer muito mais. Para de dizer que o problema é uma igreja, o problema é um pastor, o problema é o líder de célula, o problema é o líder de louvor, o problema é o líder do diaconato, o problema é o das crianças. Quem quer faz, não espera acontecer. Vamos mudar o nosso conceito, vamos ser como Caleb. Ele fez mais e falou pouco, e todas as vezes que falou em favor das causas de Deus. Quando todo mundo pensava em desanimar, diz: para. Deus é na nossa vida. Como eu gosto de pessoas que entendem e dizem: não, vamos parar. Deus é nesse negócio aqui que a gente vai fazer. Não é porque a nossa célula, para. Deus é nesse negócio aqui com a gente. Não, mas é porque o louvor. Quantas vezes a Tayane veio chorar comigo, quando a gente precisava de tantas coisas. Eu disse: Thay, um dia você vai desfrutar dos choros que nós vivemos. Mas uma coisa eu falo para você, e serve para mim: não vamos desanimar, vamos para frente. Vamos chorar, mas nós vamos fazer. Eu finalizo dizendo que aquele que para, eu aprendi isso com uma tia minha. Ela sempre disse isso para mim quando eu era um menino, quando eu montei uma transconção. Precisei ser emancipado pela minha mãe. Ela disse assim: aquele que para, espera até que as coisas melhorem, verificará mais tarde que aquele que não parou e continua algum tempo estará tão longe que jamais será alcançado. Aquele que dá desculpa vai ter que ver Deus erguer pessoas do seu lado. E por favor, se isso acontecer, não murmura não, aplaude, porque Deus ainda não continuou e não parou a sua obra. Fecha seus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus, eu sei que é uma lição através da vida de Caleb. Às vezes apanhamos na caminhada da fé. Às vezes sofremos dentro da nossa própria casa. Às vezes sofremos no lugar que nós trabalhamos, no trabalho. Às vezes pagamos alto preço na faculdade, na escola, em qualquer lugar com a vizinhança. Mas a gente não está cansado, Senhor, porque dentro de nós temos outro espírito. Há uma convicção nos nossos olhos, na nossa mente. Eu quero te dizer e te convidar isso nessa noite. Se o teu vigor está pequeno, se a tua fé está desmotivada, entenda que Deus te trouxe aqui para você renovar a sua aliança com Ele. Deus te trouxe aqui nessa noite para você renovar a sua fé junto com a dele.